eu, assim, eu tomava muito cuidado, tá? Então, assim, eu eu tive contato com o Feng Shui, na verdade, com revistas, né? Isso que há mais de 20 anos atrás, o meu primeiro foi numa revista, gente, ainda, onde nem se sonhava em Angélica casada com um Hulk, tá? Para vocês terem uma ideia como são as coisas. Ela foi uma das pessoas que apareceu nessa revista, que aplicou sim o Feng Shui na casa dela, dentre outros artistas aí que realmente fazem uso, que nem a Ivete Sangalo mesmo, ela faz a utilização do Feng Shui na casa dela, não só, né? Então, o contato com o Feng Shui, né, é mais ou menos aí esse tempo que eu havia falado com vocês. E essas revistas, elas não eram baratas, né? Que nem agora você tem acesso na internet, você tem acesso a um monte de coisa de graça. E principalmente ao Feng Shui. Você só vai filtrar. E eu também comprava livros no sebo. Aí vinha aquelas coisas de você usar bússola, não usar bússola, com relação N coisas, né? E eu fui para a linha do Feng Shui tibetano do chapéu negro, que no caso é, como eu havia falado em outros vídeos, chapéu negro, que seria o chapéu que ele utiliza, no caso, né, utilizava, fazia uso dele, por causa do sol. Então, até aí, tá? Porque algumas crenças que ainda ficam por aí na cabeça de algumas pessoas, enfim, né? Após o desencarne da minha mãe, eu fiquei assim muito desorientada, essa que é a verdade, tá? E aí, o que que acontece? Eu procurei fazer, né, coisas que vem uma coisa em você, que nem eu sempre tive a religiosidade, né, muito forte, muito latente em mim. Então, assim, se é uma pessoa que, independente da religião, a religiosidade, acreditar em algo além do que nós estamos vendo aqui, né? Aquela história, São Tomé, tem que ver para crer. Não, entendeu? A minha religiosidade, ela sempre se fez presente desde quando eu me entendo por gente, de criança, enfim. E o que aconteceu? Eu resolvi fazer um curso, tá? De Feng Shui com uma determinada pessoa, não vem ao caso, tá? Eu não quero falar, enfim. Se alguém fez o curso, de repente vai identificar quem seja. Eu não sei se essa pessoa ministra cursos ainda, porque isso tem muito tempo. E meses depois do desencarno da minha mãe, eu fui fazer esse curso. Era um curso em 2 fases. A princípio eu fiz só a primeira fase, que não tinha esse boom de internet, que nem hoje, se você quiser fazer um curso comigo, eu posso estar te passando as coisas pela internet. Você quer fazer uma consultoria, pelo seu celular, a gente está conversando, fazendo as curas, e em último caso eu vou até a sua residência. Né? Não tinha acesso a isso. E era apostila, era presencial e durou praticamente um dia todo. No final desse curso, um valor bem considerável, né? Porque a pessoa tinha que pagar o espaço, um determinado tempo, né? Aí teve um café da tarde, enfim. Então, a pessoa também, então, colocando todos esses custos, por aí você já tem uma ideia de mais ou menos quanto seria o valor desse curso, né? Eu fiz a primeira etapa e o que eu fui fazer? Saí, né, achando que eu já era a pessoa mais indicada para estar mexendo na minha casa. No final do curso, as pessoas tiraram foto com a pessoa que estava, né, o feng shuísta, e foram conversar com ele, enfim. E tinha ao lado, como se fosse uma feirinha de coisas que você poderia comprar. Tá?
E o que aconteceu? Eu comprei cristal, né, no final do curso. E aí, esse cristal, não foi só o cristal, né? Eu comprei cristais, comprei algumas curas para utilizar de radiestesia, né? Que são duas terapias diferentes. O Feng Shui e a radiestesia não são algo que estão juntos, não caminham juntos. São coisas que você pode acrescentar uma à outra, que é super bem-vinda, tá? E comprei também aqueles adesivos que você coloca na porta da sua casa, no portão, né? Eu esqueci o nome desse adesivo. Mas enfim. Aí eu começo a fazer as curas. Porém, eu não tive acesso realmente às curas que fariam a diferença na minha casa. Porque eu fiz só a primeira fase. E eu sou totalmente contra a quem fala: você entra em contato comigo e eu vou fazer o seu baguá. Aí você aplica e é só isso. Eu vou cobrar R$500, R$800 para fazer a planta da sua casa identificar, né? Aí de repente você tem um excesso, de repente você tem uma falta. E se você quiser a cura desses excessos e faltas, se você tiver algum problema com excesso de água, que nem com relação ao vídeo que eu havia feito dos 5 elementos, e a pessoa simplesmente não vai passar nada para você. Eu fico questionando a responsabilidade de quem está passando. Porque a partir do momento que eu mexo na sua energia e você mexe na energia da sua casa, eu crio duas energias que bate, rebate e voltam. Então, muita gente não está pensando em o que eu estou fazendo com a vida daquela pessoa. Elas estão pensando no que eu tenho em troca. E não é sobre isso. De maneira alguma, o Feng Shui veio para acabar com... não é nem com sonhos. Para acabar com o que você pode fazer de maravilhoso dentro da sua casa para você crescer como pessoa, para você crescer espiritualmente, para você crescer financeiramente e saudavelmente. A saúde. Muitos problemas de saúde você resolve com o Feng Shui. Eu não tive essa informação da primeira fase desse curso. Porque eu acho assim, se você, pelo menos que passasse, né? Olha, não foi passado a história minimamente, não foi passado minimamente as pessoas que estudaram, nada. A verdade é essa, nada. Mas, como o acesso também não era tão grande quanto hoje, eu até entendo e agradeço essa pessoa por ter feito isso. Porque hoje eu tenho esse assunto para estar conversando com vocês com conhecimento de causa. Não é só mais uma curiosidade, tá? Não é só mais um vídeo sobre um assunto qualquer. Não, é sobre algo que eu realmente vivenciei, tá? E assim, eu sou contra, tá? Esses cursos onde não se coloca as curas e vamos colocar só bala, tá? Eu vou falar pra vocês que isso é triste, é muito triste, tá? É algo decepcionante e não acrescenta, não acrescenta nada na vida de ninguém, nem mesmo da pessoa que acha que está acrescentando isso e nem isso. Porque uma hora a conta chega. É o eterno, o plantar é uma opção, a colheita é obrigação. Quando você tem isso na sua mente como uma verdade, e você sabe que é uma verdade, gente, acabou. Você começa a repensar coisas que você pode estar fazendo, tá? E aí o que acontece? Eu
tenho essa responsabilidade muito nítida depois que eu passei por isso. A pessoa, gente, o cristal era desse tamanhinho. Eu lembro que na época eu devo ter pago em torno de uns R$ 20. Isso há uns 9 anos atrás. Foi há mais ou menos uns 9 anos atrás. Aí era o cristal dele. Gente, não é tipo uma esfera de brinco. É exatamente isso, tá? Que você vai utilizar. Gente, aquilo não faz efeito algum. E tudo. E também você ter acesso a. Feng Shui não fala, tá? Feng Shui não fala sobre do chapéu negro. Você ter em torno da sua porta aquele fio de cobre. Essas coisas não faz parte do Feng Shui. Isso é radiestesia. E as pessoas esquecem que você está lidando com vidas, né? E cada um com a sua história, cada um com a sua questão, né? De repente a minha questão agora é uma prosperidade na saúde. De repente a minha questão agora é o meu ganha-pão, é ter o meu emprego, é ter o meu sustento. Essa é a minha prosperidade. De repente, a minha prosperidade é o retorno do contato com o meu filho, com a minha filha, sabe? Com alguém que eu amo muito, com a minha mãe, com o meu pai. Que de repente, em um determinado momento, a gente simplesmente deixou de se falar. A gente, enfim, o laço foi cortado, sabe? De repente, a minha questão é outra. Aí você... naquela sua ânsia de querer resolver, você encontra uma pessoa irresponsável, porque, sabe? E, enfim, e não, no contexto não fecha, sabe? Não fecha. É por isso que em vídeos anteriores eu falei, se você gostou desse vídeo, você compartilha, você se inscreve no canal, né? E de repente é algo que você está vendo que tem uma pessoa que você conhece, que está passando por aquilo, e aí tem uma coisa que você pode fazer, sabe? Você compartilha com aquela pessoa, ela faz, ela melhora. Olha que corrente maravilhosa, de graça, né? Mas eu gostei, eu quero uma consultoria. Tranquilo, gente, só que assim, eu não vou passar para vocês coisas que você não vai ver nexo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. A história a chave está nos 5 elementos. O equilíbrio deles, sabe? Você tem um excesso, é maravilhoso você ter um excesso nas áreas. Se você tem um excesso e você não trabalha aquele excesso, você não cuida daquele excesso, ele se torna algo negativo para você. Se você não cura uma falta, é aquela história dos amigos. Aqui é onde eu estou, aqui é minha área. Eu estou entre uma área de trabalho e área de amigos, sabe? Eu estou exatamente na divisão. Eu não tinha esse pedaço. A minha vida hoje, ela é totalmente diferente. Depois que eu realmente encontrei o verdadeiro Feng Shui. As verdadeiras pessoas que tiveram contato com as curas. Eu coloquei na minha casa. Tem coisas ainda que eu preciso fazer, sabe? Porque você não vai aplicar o Feng Shui hoje e daqui a 10 anos vai continuar do mesmo jeito. Você não vai continuar do mesmo jeito. Por que a sua casa vai continuar do mesmo jeito? Entendeu? Então é uma coisa que você tem que ficar se policiando. Tá? É isso, gente, sabe? Na verdade, é até um desabafo, tá? Essa pessoa, às vezes eu entro na plataforma lá e aí você coloca Feng Shui e ainda aparece, sabe? Algumas coisas assim. E
assim, quem fez a segunda parte do curso, né? Será que essas pessoas tiveram acesso realmente ao Feng Shui? Ou foi uma mescla de uma terapia com a outra? E será que a pessoa realmente falou que era uma mescla disso com isso? Será que ela realmente foi clara com ela mesma? Né? Porque a partir do momento que eu falo para você, eu falo sobre mim, eu falo sobre a minha realidade. Então, não adianta você achar que dinheiro é tudo, que a sua conta bancária precisa. Eu preciso para gravar isso aqui, esse conteúdo, eu preciso da internet, eu preciso de um mínimo de um celular. Para eu ter conteúdo para passar, eu preciso estudar, eu preciso ter livros, eu preciso fazer curso, né? Eu preciso ser curiosa, eu preciso ter tempo para ler. Tem um gasto, tem, mas são escolhas. Se eu escolher isso e hoje eu estou aqui, é porque eu tenho um propósito. Agora, só pelo dinheiro é também porque nós vivemos numa terceira dimensão, onde é uma troca, né? Mas ela tem que ser minimamente justa. Eu pegar o que eu tenho, que muitas vezes é uma economia, e eu estou, né, guardando essa economia e vejo aquela luz no fim do túnel e eu vou fazer o quê? Eu vou investir ali, botando, sabe, as minhas fichas em um retorno que de repente eu falo, nossa, o que foi que eu fiz? É triste isso. E o Feng Shui não é tristeza, é prosperidade. Lembram das áreas? É saúde, são os amigos, são a parte onde você sonha, a sua criatividade, que você coloca ela para cima, a sua prosperidade, que pode ser financeira, pessoal, espiritual, a sua parte de relacionamento com um companheiro, com uma companheira, tá? Com as pessoas do seu convívio, são relacionamentos com pessoas que você trabalha, tá? É sobre o sucesso na sua vida, é sobre a sua espiritualidade, sim, e o seu trabalho nesse mundo, nessa terceira dimensão. Então é isso, gente, ó, se você gostou, dá um like, compartilha, faz esse vídeo se fazer presente, né? Me ajude a te ajudar, é sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no seu coração.